Saudações efusivas da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Jovete Bartolomeu, o apresentador deste lindo e magnífico programa. Hoje temos um programa bastante pertinente e imperdível porque o nosso convidado é que transformou num programa normal em um programa muito especial. Estou aqui com o homem de Deus, o pregador, também é líder, Amândio Reverhill e homem que dispensa todas as apresentações. Líder, muito boa tarde. Muito boa tarde, sim. Gostaria que o líder fizesse uma apresentação para quem nos acompanha neste exato momento. Bom, aqui, conforme ouviram, nosso irmão Jovete, quem fala aqui é o vosso irmão Amândio Reverhill, líder e mero pregador do Evangelho. Estamos a liderar o Ministério Perseverança Boa Vida, lá em Menongue. Amém, amém. Hoje nós vamos falar sobre a santidade. Você sabe o que é santidade? Hoje você vai saber o que é santidade, como se santificar afinal de contas e quem nos santifica. Para começar, líder, o que é santidade? Ok. Santidade, segundo a palavra de Deus, em 1 de Pedro, capítulo 1, no versos 15, no verso 16, vamos começar no verso 16, a palavra de Deus diz que mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A palavra santo significa separado. Deus aqui está a dizer que assim como aquele que vos chamou é santo, quem? Deus. Uma vez Jesus Cristo disse que eu sou de cima, vós de baixo. Que significa que quem é de cima tem uma cultura diferente, tem uma atitude diferente. Quem é do céu tem um padrão diferente de vida. Já os de baixo têm um e único padrão de vida, um e único estilo de vida. Razão pela qual a palavra de Deus aqui está a nos dizer que sedem santos. A palavra santidade significa pureza. Santidade significa algo separado, limpo, intacto. A palavra santo também significa, é um processo, a palavra santidade é um processo de purificação. A santidade também define como a essência de Deus. Deus é o que é por causa da santidade. O que caracteriza, o que distingue o nosso Deus, Jesus Cristo, de outros deuses, Buda, Maomé e outros, é a essência dele, que é a santidade. A santidade é a essência de Deus, que lhe distingue, que lhe separa de outros deuses. E a santidade é as vestes também da igreja. Segundo o Apocalipse, ela fala que bem-aventurada, que a noiva do Senhor já foi ataviada com linho fino, que o linho fino revela as boas obras, a santidade. A santidade e as vestes é o perfil da igreja, é o perfil do verdadeiro cristão. Um crente santo, um cristão santo, é um crente, né? É um crente que é verdadeiramente filho, seguidor, discípulo e membro verdadeiro do corpo de Cristo. Essa é a definição da santidade. Líder, para começar, para tirar aquele calafrio, será que hoje em dia existe mesmo homens de Deus ou pessoas santas? Sim, hoje em dia existe. Existem pessoas santas. Por quê? Porque só Deus conhece essas pessoas. E também, muita gente está na palavra. O fato deles estarem na palavra significa que são santos, porque alguns não são, só Deus sabe. E pelo fruto é que se distingue que alguém é santo. Nós temos companheiros, temos irmãos, temos pastores, amigos em Cristo, que acompanhamos e seguimos os seus padrões, os seus procedimentos. Nós avaliamos aquilo que eles falam, aquilo que eles são realmente, e temos notado alguns frutos da santidade de Deus. Eu acredito que hoje, por mais que a proliferação do pecado, né, cresceu, e muitos jovens, por se multiplicar também a iniquidade, o amor deles pelo Evangelho se esfriou. Acreditamos que ainda tem remanescente, tem pessoas que estão a guardar a santidade, e existem pessoas que também estão a andar na santidade. Por mais que não sejam todos, alguns estão a andar na verdade. Amém. O líder acabou de dizer sobre andar na santidade. Andar na santidade é o quê? Andar na santidade significa andar na lei, na palavra de Deus. Andar
na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus diz a Bíblia que ela é boa, é perfeita. E santidade é algo bom, é algo perfeito, é algo puro, que Deus ama. Então andar na santidade, a santidade além de ser um hábito, além de ser um perfil, além de ser uma separação, além de ser um processo de pureza, a santidade também é um padrão. Pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos porque eles eram santos. Eles andavam como Cristo andou, falavam como Cristo falava, se procediam como Cristo se procedia e andavam na vontade de Deus. Amém. Será que os santos só são aqueles que andam de acordo com a palavra de Deus? Segundo a palavra de Deus, nós vamos dar conta que santos são aqueles que andam mesmo de acordo à vontade de Deus. Porque não existe santidade fora da vontade de Deus. Não, Então isso quer dizer que as pessoas que estão fora da palavra de Deus não são santos? Sim. Porque a santidade é o quê? A santidade é uma essência, é um atributo do próprio Deus, do Deus do céu, não da terra. Fora de Deus, a Bíblia diz que santo, santo é o Senhor. Isaías capítulo 6. Os anjos, eles clamam. Em Apocalipse capítulo 5, a Bíblia fala que os anjos estão ao redor de Deus clamando dia e noite, dizendo santo, santo. É o Senhor Deus. Então, o único santo é Deus. O santo dos santos é Deus. Deus é a verdadeira pessoa ou personalidade que revela a santidade. Longe de Deus não existe santidade. Só são meras obras que parecem um trapo de imundícia, aquilo que Isaías disse. Então isso quer dizer que pessoas que adoram um Deus diferente do Deus da Bíblia Sagrada, não importa a dimensão da bondade que eles tiverem, não são santos? Não são santos, sim. Não são santos, porque a santidade, eu disse que é a essência de Deus. Só Deus tem essa essência, mais ninguém. E essa essência ele partilha com ela, com todo aquele ser humano que decide seguir a sua vontade e andar na sua vontade. Todo aquele cristão, toda aquela pessoa, todo aquele ser humano que decidir entregar sua vida para Jesus, confessá-lo como seu único Senhor e Salvador, esse sim é que Deus partilha com ele a mesma essência, a santidade. Mas o que é que o ser humano faz para Deus ter essa prontidão ou essa vontade de querer partilhar a santidade com o ser humano? Deus nos santificar é simples. Primeira coisa, nós encontramos aqui a explicação do apóstolo Pedro à igreja. Ele diz assim, no capítulo 1, no versos 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O único meio para Deus santificar o ser humano é andar na obediência. Fugir da concupiscência. A concupiscência são desejos que agradam a carne, são desejos que satisfazem a nossa carne, mas não satisfazem o espírito. São desejos que agradam a vontade nossa, que é o nosso bel prazer, senão é o nosso bel prazer, mas Deus não se agrada da concupiscência. Já para Deus santificar o homem tem que andar na obediência. Para Deus santificar o homem tem que deixar de ser ignorante à palavra de Deus. E uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de ignorância das nossas próprias concupiscências, é um autêntico sinal de alguém que está num bom caminho, num perfeito caminho de ser santificado pelo Senhor. Porque Deus, a santidade é o quê? A santidade é algo puro. A santidade é a essência de Deus, que é contrária à impureza. Quando você anda na pureza, quando você anda na vontade, na palavra de Deus, nos costumes que Deus quer que você ande, aí você começa a alcançar a santificação. E existem aqui alguns códigos, alguns segredos para Deus santificar o homem. O homem pode ser santificado por meio da oração. Quando você ora, quando o crente ora, ele é santificado. Quando o crente mantém uma verdadeira posição nos seus devocionais, ele também é santificado.
Um crente que é disciplinado na palavra de Deus é santificado. Porque a santidade vem como? A santidade só vem quando há obediência da palavra. Mas quando o líder diz que quando a pessoa ora é santificado, santificado como? Do tipo, Deus, o que é que Deus faz? Remove o pecado, faz, o que é que Deus faz quando o líder diz de santificado? Graças a Deus. Eu vou definir a oração como uma conexão Amém. entre o divino e o natural. O natural e o divino. Amém. Quando o natural se encontra com o divino, acontece um choque, uma coisa. A oração é uma conexão com o homem e Deus. Por isso a Bíblia em 1 de Coríntios capítulo 3, 2 de Coríntios capítulo 3, Jesus Cristo fala que aquele que se une a uma prostituta torna-se um só com ela. Mas aquele que se une ao Espírito de Deus, esse torna-se um só com Deus. Nós nos unimos ao Espírito de Deus como? Orando. Quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus. E quando você se conecta com Deus, suponhamos que nós conectar um fio que tem corrente e um fio que não tem corrente. O que não tem a corrente, automaticamente ele ganha a corrente que o outro fio que tem a corrente tem. Então, assim também o homem, quando se conecta a Deus, Deus transfere a ele todos os seus atributos, toda a sua vontade. Os atributos comunicáveis, como a santidade, o poder de Deus e outros atributos, o amor e outros atributos que Deus tem, a paz, enfim. Deus comunica com o homem. A santidade é um atributo comunicável de Deus. Ele comunica por meio da oração. Por isso é importante o crente orar, porque quando você ora, você se conecta com Deus. Quando você ora, Deus partilha consigo os seus atributos. Como é que acontece o processo de santificação na meditação? O processo de santificação na meditação ocorre de uma forma misteriosa. Porque aqui a palavra de Deus no livro de João, João capítulo 15, no versos 2, a Bíblia diz que vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. A palavra de Deus é água que lava. Desde o momento que a pessoa começa a ler a Bíblia, ela é purificada. Porque a palavra de Deus é a única palavra que é a única palavra diferente de outras palavras. A Bíblia é um livro sagrado. Desde o momento que você está a meditar, o Espírito está aí presente. E cada palavra que foi escrita na Bíblia, ela muda a intenção do homem. Muda a intenção, muda a vontade do homem. Desde o momento que você está a ler, a transformação é misteriosa. Ela ocorre misteriosamente. Por isso, você vai dar conta que no tempo em que Esdras e Neemias queriam restaurar o povo para Deus, eles permaneceram 28 dias abrindo a palavra de Deus e pregavam todos os dias na praça, pregavam todo dia ao povo, e durante os 28 dias Deus restaurava e avivava o povo só a ouvir a palavra, a ouvir a leitura bíblica da palavra, que Esdras e Neemias faziam. Será que é possível verificarmos alguém, um crente, nós observamos se só pelo aspecto físico? É possível observar pelo aspecto físico se a pessoa é santa ou não? Sim, é possível. A Bíblia diz que pelo fruto você vai conhecer alguém. Pelo fruto, pelo caráter, pela forma de se proceder, pela forma de como a pessoa fala, age, se veste, nós vamos notar a santidade de Deus naquela pessoa, porque a santidade é um fruto do Espírito, é uma obra do Espírito, que só um espiritual é que vai distinguir no outro. Vejamos na Bíblia Sagrada, a Bíblia fala que quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, João Batista foi alguém que cresceu no deserto. Mas quando ele viu o Filho de Deus pela primeira vez, através do Espírito que ele carregava, através da essência de Deus que ele carregava, ele conseguiu distinguir que Jesus Cristo era santo, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Nós podemos perceber que alguém é santo pelo Espírito que nós carregamos. Através do Espírito, nós vamos notar nos frutos e nas obras daquela pessoa, o Espírito Santo vai nos convencer que esse é um dos vossos irmãos. Mesmo Paulo, quando foi alcançado por Deus, ele começou a cultuar com os cristãos daquele tempo e se escandalizavam com ele. Pedro e outros se escandalizavam. Esse que matava, como é que está no nosso meio? Mesmo com escândalo, o Espírito que estava com ele lhes convencia que, na verdade, era um homem que já foi transformado. Era um homem que carregava alguma coisa que eles também carregavam. Era um homem que tinha a mesma essência
que a santidade que eles tinham. E com o tempo eles começaram a acreditar. Nós até podemos não acreditar na hora que o nosso irmão ou que qualquer pessoa que aparecer na nossa vista é santo. Mas o tempo e o Espírito de Deus podem nos revelar que o irmão é santo. As obras dele também podem nos explicar, podem nos mostrar que essa pessoa é santa. Agora, por exemplo, no sentido de alguém que você nunca conviveu, você não conhece. É possível. Você não conhece, nunca conviveu, não sabes como é que ele fala, não sabes como é que ele se procede na sociedade. Será que é possível conhecer se a pessoa... É possível saber se essa pessoa é santa ou não, uma vez que você não conhece nem o caráter, simplesmente só olhando pelo aspecto físico? Tem algumas características que podem indicar que essa pessoa é santa? Bom, se é possível, é possível. Porque tudo é possível ao que crê. Uma pessoa espiritual, o crente é uma pessoa espiritual. Ela tem um atributo, não, um fruto de Deus que é o discernimento. Nós podemos discernir que alguém é santo. Porque a santidade é algo interior que nasce do interior e se reflete no exterior. Existem santos de Deus que você vai reconhecer pela fisionomia. Quando você carrega mesmo a santidade de Deus na tua vida, você não precisa abrir a boca, não precisa falar nada. Só olhar mesmo para você, aquilo que você carrega por dentro vai se refletir por fora. E essas características, uma delas, por exemplo? Uma delas é a humildade. A humildade que a pessoa demonstra e a forma que ela vai aparecer, né? A forma que ela vai aparecer aos nossos olhos. E também uma das formas que nós podemos observar que alguém é santo, né? Passa alguma palavra para ela, veja se ela é alguém que em todo o seu discurso coloca Deus em primeiro lugar. Na saudação, veja também na saudação se ela vai colocar Deus em primeiro lugar. E note bem essa pessoa se ela, na sua boca saem palavras torpes, frívolas. E veja também a maneira que ela vai se proceder contigo. Porque uma pessoa santa, só a forma que ele vai se proceder contigo, você vai notar que essa pessoa é um santo e uma santa mulher de Deus. Quando o líder diz na saudação colocar Deus em primeiro lugar, o que o líder quis dizer com isso? Então quer dizer assim, quando alguém te sauda, né, para quem é nascido de novo, a saudação do mundo é como? Alguns quando saudam diz que eu estou bem. Já o cristão não, eu estou bem pela graça de Deus. Eu estou bem, graças a Deus, eu estou bem pela vontade de Deus. O cristão, em todas as suas saudações, ele coloca Deus no centro. O cristão, tanto na saudação, nas suas conversas, você vai notar sempre uma palavra de Deus. Ele glorifica a Deus nas suas saudações, glorifica a Deus nas suas conversas, glorifica a Deus no seu viver. E é isso aqui. Neste caso, então não é possível encontrarmos na sociedade religioso santo? É difícil porque um religioso, vamos ver na Bíblia, são pessoas semelhantes a Nicodemos, que Jesus tinha que lhe obrigar ao novo nascimento. Sem o novo nascimento não há santidade. Porque para o Espírito Santo santificar o homem, primeiro tem que lhe fazer nascer de novo. Tem que tomar uma decisão de nascer de novo, de fazer parte da família de Deus, de crer em Cristo como Senhor e Salvador. Aí dali vem um milagre do quê? Do novo nascimento. Só assim é que o Espírito Santo vai entrar na vida daquela pessoa e vai lhe tornar uma nova criatura, uma nova pessoa pronta para partilhar com ele a sua vontade e os seus mistérios. Então, um religioso é difícil ser santo, porque os fariseus não eram santos. É difícil encontrar um religioso santo. É difícil, mas é possível, se ele crer. Se ele deixar de ser, de acreditar conforme ele acredita a palavra de Deus. Amém. Sim. Líder, mas por que há necessidade de ser santo? Graças a Deus, é uma boa pergunta. É necessário ser santo. É uma necessidade grande ser santo, porque para quem tem sua Bíblia, pode abrir em Mateus, livro de Mateus capítulo 5, no verso 8. A Bíblia diz que bem-aventurados e limpos de coração, porque verão a Deus. E a Bíblia fala em Hebreus que sem santidade ninguém verá Deus. É necessário ser santo. Temos que buscar santidade com urgência mesmo, porque sem ela, ainda que a trombeta tocar agora, até eu mesmo que estou a partilhar convosco a palavra de Deus, se a trombeta soar agora e eu não for santo,
De modo algum. A Bíblia fala em Apocalipse 22 que ficarão de fora os cães. E lá a Bíblia cita a espécie dessas pessoas: adúlteros, prostitutos, mentirosos e outros. Essas pessoas vão ficar fora da cidade. Por quê? Porque lhes faltou uma coisa: a santidade. A santidade é o caráter de Deus que Ele quer que o homem tenha. O homem, uma das formas que a igreja, né, deve, uma das essências que a igreja deve ter para alcançar a salvação é ser mesmo santo. E para ser santo é preciso obedecer os princípios de Deus. Sem obediência não há santidade. E é isso. Será que a santidade é o único recurso para ser salvo ou tem mais outros elementos para a pessoa ser salva? Sim, temos outros recursos para sermos salvos. A fé em Cristo Jesus é um meio que é um dos meios que a salvação, né, a graça nos deu para sermos salvos. Quando você crê que Jesus é Deus e morreu pelos teus pecados, a pessoa é salva. Porque a Bíblia diz que se com a tua boca confessares que Jesus é Deus e Deus lhe ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E a fé, a santidade, o amor também a Deus, né? A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aquele que ama a Deus, esse é salvo. Quem ama a Deus, quem ama seu próximo, esse será salvo. Quando o líder diz de amar a Deus, se refere a quê, basicamente? Amar a Deus, irmãos, é ignorar a tua vontade e abraçar a vontade de Deus. Amar a Deus é carregar o jugo de Deus, que é suave, e nos despojarmos do jugo do mundo. Amar a Deus também é cumprir os seus mandamentos. Porque aquele que cumpre é que ama. Amar a Deus é obedecê-lo, é temê-lo. Aquele que ama a Deus teme. Aquele que ama a Deus obedece. Aquele que ama a Deus serve. Aquele que ama a Deus carrega a sua cruz. Amar a Deus também é carregar a nossa cruz. Então para além da salvação, da fé e do amor, tem mais um outro recurso necessário para que o ser humano seja salvo? Sim. Também outro recurso, né, é ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Nós temos que ser cheios do Espírito, ou temos que ter o Espírito de Cristo. Porque a Bíblia fala em Romanos que quem tem, Romanos 8, que aquele que tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele. É preciso termos o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser nosso amigo. A Bíblia diz que não entristeçam o Espírito Santo. Existe muita gente que ama a Deus, mas entristece o Espírito Santo. Existe muita gente que a santidade é o atributo, é o fruto que eles aplicam todos os dias. A santidade é amiga deles, né? E eles caminham na santidade, andam na santidade. Existem pessoas que também andam na obediência, mas por causa das tentações, por causa do pecado, por causa da pressão espiritual, né? Essas pessoas ferem o Espírito Santo. E então, por mais difícil que a vida esteja, por mais combate que você passe, procure agradar o Espírito Santo. Procure agradar o Espírito Santo, procure andar em perfeita comunhão. Por isso eu quero dar uma olhadinha com os irmãos na segunda carta, ou na primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, nas últimas saudações. Ele fez uma saudação muito misteriosa, muito bonita e muito poderosa, que a igreja nunca pode, que a igreja deve tirar uma lição ali, nunca pode esquecer também essa saudação. Ele disse que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. É muito preciso o crente, o Filho de Deus, andar em perfeita comunhão com o Espírito Santo. Porque aquele que anda em perfeita comunhão com o Espírito Santo, esse herdará o reino de Deus. Mas santo, um religioso é possível ser santo? Um religioso? Porque há uma diferença entre ser cristão e ser religioso. Um religioso pode ser santo? Pode ser, se ele revolucionar a sua maneira de lidar com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, se ele revolucionar a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, porque o que lhe levou a ser religioso é a forma como ele encara, né, a vontade e a palavra de Deus. Ele só é religioso porque não mergulhou mais fundo
Por isso a Bíblia diz que Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, adorem em Espírito em verdade. E Jesus Cristo fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Então, todos os seres religiosos, todos que se dizem cristãos, mas são religiosos, são pessoas que não tiveram a experiência do novo nascimento. Por quê? Ele só é religioso porque o pai serviu, eu também vou servir. A mãe foi cristã, serviu no templo, eu também vou servir no templo. O pai, ou os tios, amigos, sobrinhos, foram aqueles que desde a sua infância até a sua velhice dedicaram suas vidas servindo a Deus no templo. Isso não garante que a pessoa, né, não nos garante que uma pessoa é santa ou que uma pessoa é cristã. Isso só faz da pessoa religioso. O que faz a pessoa cristã é o novo nascimento. Por isso que você vê muita gente está na igreja a servir a Deus, mas não compreendem a vontade de Deus, não compreendem o mistério de Deus. Nicodemo foi alguém que tinha lei, foi alguém que, um mestre, um homem venerado, um mestre em palavra, mestre do povo de Deus, príncipe, mas como ele não tinha nascido de novo, Jesus começou a falar com ele aquilo que era revelação, ele não entendia. A diferença entre o cristão e o religioso é essa. O cristão entende revelação, o religioso não entende. O religioso entende naturalmente a Bíblia. Ele não entende como, né, como alguém que tem o Espírito Santo entende. Glória a Deus. A conversa aqui está doce, muito doce mesmo. É tanta informação para o líder. O líder lidera uma igreja. Eu lidero uma obra, uma organização missionária. Amém. Sim. Lidero uma organização. E são quantas obras? E desde quando é que o líder vem a liderar essa organização? Essa aqui foi a primeira. Essa organização que eu estou a liderar é a primeira que, né? É a primeira obra que, pela vontade de Deus, o Senhor me deu esse privilégio de fundar e liderar. Mas antes de liderar essa obra, eu já tive minhas experiências com meus pais na fé, né? E nos anos 2015, não, 16, 17, 18, eu aprendi com meus pais como espirituais como liderar. E me passaram algumas experiências e me ensinaram e me deram, digo assim, que eles não partilharam só comigo os seus ensinamentos, mas também a chave, o legado, assim, de líder. E não sei se o líder pode mencionar os pais na fé do líder. Meus pais na fé, né, foram o líder Eduardo, meus pais na fé são o líder Eduardo Costa, Gabriel, que é o profeta Chabaninho, os pais espirituais, pastor Alex, pastor Sete, temos também pastor Valdemar, evangelista Daniel, temos também o missionário Ebo, né? Que já falei atrás, e também nossos pais, nossos patriarcas, pastor Azeri, o nosso apóstolo Emmanuel Matondo e tantos outros pastores da igreja Siló. Esses são meus pais espirituais que, através daquilo que eles ensinam, através daquilo que eles apresentam para nós ganhamos e aplicamos, guardamos e também aplicamos. E eu vejo que quando aplico aquilo que eu aprendi com esses pais, tenho tido êxito. Deus tem confirmado o chamado que Ele me confiou. Muito bem. Assim, de forma prática, eu gostaria que o nosso líder aqui nos desse um passo a passo para quem perdeu a santidade. Para quem perdeu a santidade, está perdido e acha que precisa voltar a se santificar. Quais são os passos para voltar à santidade? Graças a Deus. Na verdade, irmãos, para o crente chegar nesse ponto de deixar de ser santo, é porque ele aplicou em sua vida 3 segredos. Primeiro segredo, esses 3 segredos é que lhe levaram à apostasia. O primeiro segredo foi qual? Foi quando ele abandonou seu momento devocional. Segundo, a negligência. Terceiro, quando abandonou seu momento de oração. Porque o cristão que abandona, outro ponto, oração e Bíblia. Quando o crente abandona
os seus momentos devocionais. Aqui na devoção posso incluir Bíblia e outras coisas, atividades espirituais que ele faz. E quando o crente deixa de ser ignorante, ou se torna ignorante à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao seu perfil como filho de Deus, né? Negligencia o teu perfil como filho de Deus, você cai nisso. E também, quando o crente abandona a oração, se torna uma pessoa normal, sem santidade, uma pessoa natural, sem santidade. Então, o único caminho para nós voltar, o único espaço que eu posso deixar aqui aos irmãos, para a gente voltar no caminho da santidade, da justiça e da verdade, é, primeiramente, sermos disciplinados. Disciplina-se a si mesmo. Disciplina teu tempo. Disciplina o seu tempo, porque os tempos são maus. Aproveita, a Bíblia até fala aqui, remindo os tempos, porque os dias são maus. Então, primeiro segredo para disciplinar, para entrar no processo da santidade, é disciplina. Meu irmão, disciplina o teu tempo, disciplina a tua própria vida. Veja quais são as relações que você tem agora. Por que você parou nesta condição? Disciplina-se a si mesmo. Depois de você tomar uma disciplina de si mesmo, volte no seu primeiro amor. Voltar no seu primeiro amor significa voltar nas primeiras obras. Aplica os teus devocionais e volte a orar. Existem cristãos que estão 3 anos, 10 anos sem orar, mas nunca choraram por isso. É preocupante quando o crente abandona a oração. Imagina a oração, definir a oração como uma conexão entre o homem e Deus. É na oração que as tuas fraquezas ficam. É na oração que as tuas necessidades são apresentadas a Deus. É na oração que Deus transfere a ti aquilo que Ele é. Deus é forte. Através da oração você é forte. Deus é santo. Através da oração você alcança a santidade. Deus é poderoso. Através da oração você se torna um ser poderoso. Um ser sobrenatural. Então, quando nós abandonamos esses meios, nós perdemos a santidade. Amém, amém. Falando daquilo que é a espiritualidade, uma vez que o cristão é um ser espiritual, será que no mundo espiritual há alguma diferença entre, conforme o líder acabou de referenciar aqui, de que a partir do aspecto físico é possível constatar se alguém é santo ou não é? Será que isso no mundo espiritual também funciona? Ou no mundo espiritual todo mundo, você consegue ver, são todos iguais? Será que há alguma diferença no mundo espiritual em observar se é santo, se não é? No mundo espiritual é bem fácil detectar que alguém é santo, irmãos. Porque a santidade é uma obra espiritual. É um caráter espiritual. Que só um espiritual que discerne, é que entende. Então, a santidade, para quem é bruxo, para quem é satanista, consegue ver no seu dia a dia, nos seus passeios, ele consegue, se ele se encarar com um cristão verdadeiro e genuíno, ele vai conseguir discernir que esse na verdade é um santo homem de Deus. Por isso que existe um choque que acontece quando o santo se encontra com o profano. Quando um santo, um crente verdadeiro se encontra com Deus, se encontra com um satanista, um choque acontece. O satanista é perturbado, é atraído pela presença santa daquela pessoa. E muitas das vezes, se onde tiver o santo, estiver um satanista, uma pessoa espiritual de um outro reino, aquela pessoa vai começar a manifestar alguma coisa que não convém com a pessoa santa. Vai começar a manifestar algumas ações demoníacas, porque a santidade irrita as trevas. A santidade é luz, ela irrita as trevas, irrita os demônios, até o próprio demônio. Desde o momento que a pessoa torna-se santo, a perseguição começa. Porque diabo não persegue uma pessoa que não é santa. Diabo persegue uma pessoa que decidiu viver separado para este mundo pecaminoso e viver para Deus. Aí a tentação começa. Aí Satanás, os demônios se multiplicam na tua vida porque você é santo. E uma pessoa santa é uma pessoa poderosa que está disponível para Deus operar e trabalhar na vida daquela pessoa. Sim. Será que a santidade tem níveis? A santidade tem, será que tem níveis ou a santidade é a mesma tanto para o pastor quanto para as ovelhas? Será que a santidade tem níveis? A santidade tem nível.
Eu não vou conseguir aqui destacar alguns níveis, mas eu encontrei um trecho bíblico. Acredito que uma vez o irmão que está me ver nas redes sociais já viu. A Bíblia fala que a Cristo Jesus, João Batista disse que a ele, a Jesus, o Espírito não lhe foi dado por medida. Amém. Quando ele fala que todos nós recebemos da sua plenitude, de graça por graça. Mas ele, o Espírito, não foi dado por medida. Cristo Jesus, o Espírito da santidade, o Espírito da verdade, quase tudo, toda a plenitude de Deus, a Cristo não foi dada por medida, mas a nós foi dado. Por isso que João Batista tinha uma porção diferente de Elias, de Moisés. Moisés tinha uma porção diferente de Davi. E Paulo tem uma porção diferente também de Pedro. Assim sempre foi. A santidade tem nível, por quê? Só Deus está acima de todos os níveis. Jesus Cristo, ele é o único que foi digno de abrir o livro dos 7 selos, porque lá tinha a história completa do mundo. A santidade tem níveis e só Deus está em cima de todos. De todos. A Cristo está acima de todos. Cristo é o santo dos santos. Cristo está no grau aumentativo. Nós estamos no grau diminutivo. E falando naquilo que é a igreja de Cristo, a começar desde o maior ao menor, será que há alguma diferença naquilo que é a santidade? Ou a santidade é a mesma para todos na igreja? Para a igreja a santidade é a mesma. Porque a santidade é o que? Segundo o Apocalipse. É linho. É o linho que foi dado à noiva. Para entrar com ela onde? Nas bodas do Cordeiro. Então a igreja está a ser preparada para ser santa mesmo. A igreja está a ser preparada na santidade. E todos nós estamos a trilhar o mesmo caminho, que é a santidade. Para a igreja, a santidade, o nível de santidade, né, é único. Agora, isso de falar tem níveis, isso tem a ver já com a vida pessoal de cada um. Senão, no corpo geral da igreja, a santidade, o nível de santidade é único. Sim, é único. Por isso, o homem de Deus pode aplicar dois ministérios na sua vida. O seu ministério com a igreja e o seu ministério com Deus. Então podemos dizer que a disponibilidade que Deus deu para a igreja do nível de santidade é único. Sim. Mas cada um Sim. tem o seu nível. O seu nível pessoal com Deus. Para quem quiser ir mais além com Deus, Deus vai lhe fazer descobrir ou vai lhe levar em níveis mais profundos ou mais altos de experiências e de santidade que ele nunca teve na vida, que ele nunca experimentou. Só tem experiências com Deus, pessoas santas. Sim. Só tem experiência com Deus a pessoa santa. Isso é lógico. Isso pode acontecer mesmo, porque não é qualquer um que vai ter experiência com Deus. Eu vejo na Bíblia que todos aqueles, imaginemos, eram muitos filhos de Deus que estavam em Babilônia, muitos israelitas, judeus, mas só os mais destacados, que não aceitavam comer as carnes que vinha de lá do palácio do rei Nabuco, né? Essas pessoas que Deus se revelava a eles de uma maneira diferente. Daniel se distinguiu, Sadraque, Mesaque e Abednego se distinguiram de outros. Enquanto os outros comiam carne, comiam outra coisa, eles preferiam comer legumes. E esse era um caminho, era um passo da santidade. Era um passo que eles mostravam que eles são santos, são homens santos. E através daquela santidade, daquele passo da santidade que eles marcavam diante dos homens, diante do Senhor, Deus começou a se revelar a eles de uma maneira tremenda. Que quando foram lançados na cova, quando Daniel foi lançado na cova, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, Deus se revelou a eles. Então, a santidade para o homem de Deus é muito importante. Para a igreja também é importante. Porque através da santidade nós vamos obter grandes experiências. A Bíblia fala que o segredo de Deus em Salmo é para aqueles que têm um coração puro. Para os limpos de coração, esses Deus revela a eles o seu segredo. Sim. A santidade pode se repercutir no tom de pele, será? Porque há quem diz que, não, eu vi o meu pregador a pregar, eu vi que o rosto dele brilhava como, não sei, parece que tem um aspecto diferente. Será que um santo, ou seja, a santidade pode se refletir no tom de pele? Sim, pode. Na Bíblia houve alguns homens santos que a santidade de Deus, né, se refletiu no seu rosto, tipo no caso de Moisés.
Moisés, depois de passar 40 dias e 40 noites de jejum no Monte Sinai, ele teve uma experiência tremenda. Nós aprendemos com Moisés que quando a pessoa ora e jejua, ele é purificado, santificado por Deus. E a santidade era grande, era extrema. Acredito que foi o primeiro homem no Antigo Testamento a jejuar assim, 40 dias e 40 noites consecutivos. Então, Deus se revelou a ele e a santidade de Deus refletia o rosto. Aquilo que ele carregava por dentro se refletiu por fora. No Novo Testamento encontramos Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, cheio de fé, cheio de sabedoria, um homem santo, separado. Estava a ensinar, e enquanto ensinava, o rosto dele resplandecia. O rosto dele brilhava. Por quê? Por causa da santidade que ele tinha. A santidade de Deus faz com que, né, por mais que você não abra a tua boca, as pessoas vão ser atraídas. Só olhando para o teu rosto, elas vão ver o brilho, o resplendor da glória de Deus. Porque a santidade é a glória de Deus. Um crente santo é um crente com a glória. Um crente sem santidade é um crente sem glória. E o líder já se deparou com alguém que, ao olhar no rosto dele, o líder conseguiu constatar que essa pessoa é santa? Sim, já tive alguns homens de Deus que quando eu me deparei com eles, na verdade eu temi. Porque isso muitas das vezes, né, vai acontecer com aquele que já tem uma profunda conexão com Deus. Quando você tem uma profunda conexão com Deus, né, o Espírito de Deus vai te convencer mesmo, vai te afirmar os que são deles e os que não são deles. E como é que esse processo aconteceu? O líder olhou para o rosto dele e viu que não. Como é que o que é que o líder viu no rosto? Será que refletiu como o rosto de Moisés? Aconteceu? O que é que houve, mais ou menos? Existe uma coisa que acontece, que ocorre no coração, no espírito do homem quando o Espírito lhe revela alguma coisa, ou quando o Espírito Santo, né, lhe afirma alguma coisa. Uma das características que acontece quando o Espírito Santo te confirma alguma coisa que ocorre, né, uma das reações que ocorre no espírito do homem de Deus, quando o Espírito te afirma um outro homem de Deus, ou alguém, ou uma revelação, uma inspiração qualquer que tenha a ver sobre Deus, é a emoção. Você fica emocionado. Ao ver aquela pessoa, você fica emocionado por dentro. E o Espírito, como um espírito agitado, de agitação, ele te agita, te confirma que esse aqui é um santo homem de Deus. Esse aqui. Só que muitas das vezes isso são experiências. Não vai acontecer com todos. Isso vai acontecer vai acontecer para aqueles que têm uma profunda comunhão com Deus e para aqueles que têm também a capacidade do discernimento espiritual. Então, só uma luz pode discernir outra luz. Só um espiritual pode discernir. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas do espírito. Mas o espiritual, de ninguém ele é discernido. Ele discerne as coisas. Então é fácil um crente discernir que esse é santo. Será que as profecias, os milagres, é sinônimo de santidade? Não. Porque são dons. Os dons servem para edificar a igreja. As pessoas hoje em dia confundem dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Os dons têm a ver com a capacidade que Deus concede no homem para executar uma obra específica de Deus no corpo de Cristo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos encontrar os dons do Espírito. Os dons do Espírito lá são vários, são diversos também. Esses dons não nos garantem a salvação. E eu queria chamar a atenção de todos aqueles irmãos que estão a servir nas igrejas e estão a se conformar com os dons do Espírito. Os dons do Espírito não te garantem que você é salvo. Jesus Cristo lá em Mateus nos mostrou por quê. Ele disse, pelos frutos vão conhecer que esses são filhos de Deus. E muitos no último dia virão, Senhor, em teu nome eu profetizei. Profecia é o que? É um dom. Muitos virão dizendo, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei os demônios. Tudo isso é dom, capacidade do Espírito na igreja. Já o fruto não. O fruto é o que? O fruto é o caráter do próprio Espírito Santo no homem. Porque a Bíblia não fala os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. E Deus é amor. O fruto do Espírito é que é justiça. Deus é justo. O fruto do Espírito é fé.
E sem fé é impossível agradá-lo. O fruto do Espírito é paciência, é domínio próprio, é longanimidade, paciência. Uma pessoa com fruto do Espírito, essa é uma pessoa salva. Agora eu gostaria que o líder desse algumas palavras finais, depois recomendações que o líder deixa para os que nos acompanham nesse exato momento. Bom, graças a Deus, irmãos. Quanto às recomendações, não temos muito a recomendar aos irmãos. Apenas nós pedimos aos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo o que ouviram, Deus nos apela a sermos santos, a buscarmos a santidade com urgência mesmo, porque o tempo está próximo. Deus nos apela a andarmos na santidade, Deus nos apela a abandonarmos os nossos caminhos, Deus nos apela a sermos amigos do Espírito Santo, assim como Enoque foi amigo com Deus, Abraão, Isaac, Israel. E um ponto, irmãos, que nós não podemos nos esquecer. Nesses últimos dias existem pessoas que estão a servir muito, mas estão a servir muito a Deus, mas com corações vazios. Não há amor de Deus nos seus corações. Sabe, se nós amássemos mais a Deus do que os tempos, os dias, os momentos que nós temos servido a Deus, Cristo ficaria satisfeito. Se você amasse mais e servisse pouco, você agradaria ao coração de Deus. Por quê? Existe muita gente que servem, mas não amam. Mas existem pessoas que amam. Mesmo não servindo, essas pessoas alegram o coração de Deus. Uma coisa Deus partilhou no meu coração, que Ele está à procura daqueles que lhe amam. Não daqueles que lhe servem, porque muita gente está no coral servir. Muita gente é pregador, está a servir. Muita gente é pastor, é missionário, está a levar obras, mas não amam. Por isso muitos estão a cantar, estão a pregar, estão a fazer qualquer obra do Senhor, não para que o reino de Deus seja avançado, mas para a sua própria glória. Essas são aquelas que não amam a Deus. Por isso, você que ama a Deus, Deus te apela, ame mais. Está aqui em Apocalipse, no seu capítulo 22, no versos: Santo, santifica-se ainda mais. Ímpio, seja ímpio ainda mais. Mas eis que eu venho com meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Então você que ama, ame mais. Você que serve, serve mais. Você que é santo, se santifica ainda mais. E também, quem é injusto, continue a ser injusto. Porque nós estamos vivendo o tempo da ignorância. O tempo em que as palavras que Deus está a falar para a sua igreja, pela boca dos seus santos, pela boca dos seus profetas, pela boca dos pregadores, dos missionários, dos apóstolos, estão a ser ignoradas. Por isso eu te apelo, meu irmão, assegura com fé esta palavra poderosa, e o Deus de paz nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, líder. Muito obrigado a você que chegou até aqui no final. Se você gostou, compartilha com alguém, deixa o seu comentário, deixa a tua dúvida ali nos comentários e estamos indo. Graça e paz. Shalom. Amém.